Graças a paz, amados. Glória a Deus por mais um domingo que o Senhor nos conduziu nas suas mãos, nos seus pés, no seu aprisco, como ovelha, como rebanho que somos do Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor, porque podemos começar mais um culto e onde vamos honrar, glorificar, exaltar o nome do Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele que nos tirou das trevas, como diz na sua palavra, e nos conduz na sua maravilhosa luz. Nós queremos orar, agradecer a Deus por esse belíssimo dia que Ele nos concedeu. Oxalá que esta palavra chegue em todos os lares dessa cidade. Já somos muito gratos ao Senhor, porque centenas de lares, de famílias, estão sendo alcançados por esta palavra. Vamos orar? Você na sua casa, dê as mãos, junte os corações aí e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, te rendemos toda honra, toda glória, todo louvor por mais um dia que o Senhor nos abraçou, nos deu vida e vida em abundância, vida na paz que o Senhor, só o Senhor tem, sabe dar. Muito obrigado, Pai. Aceita agora o nosso louvor, a nossa gratidão por esse ato de culto. Extrai de nós, do íntimo da alma, de cada um dos teus servos, aí no seu lar, um culto ao teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus. Aceita a nossa gratidão, aceita também nosso pedido de perdão naquilo que falhamos, e alegra a nossa alma em mais uma noite na tua presença, em cada lar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor com esse primeiro lindo, adorando o Senhor no nome de Jesus. Amém. O irmão Edivando, o irmão Tiago, o irmão Ismael no carrão aqui, e o irmão João Marcos na guitarra. E hoje, para a glória do Senhor, irmão Ronieri estará trazendo a palavra aos nossos corações. Prepara aí em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Mesmo aí no seu lar, não deixe de louvar, não deixe de adorar o Senhor. Sabemos que estamos passando dias muito difíceis, em que nos remete ficar em casa, nos remete estar fora do templo, como de costume. Mas isso não pode nos calar, isso não vai nos calar, isso não vai calar o nosso desejo de adorar o Senhor. E nesse momento nós os convidamos, cada um de vocês, a parar o que você está fazendo, e nesse momento tirar esse tempinho para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer esse louvor de olhos fechados, desde já agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém. Quem souber louvo. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz.
sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? E os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir, eu dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. E leva-me, Senhor. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Mas sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? E os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, eu dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. E leva-me, Senhor. Passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, eu dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. E leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E leva-me, Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Esse louvor todo mundo conhece, toda a igreja. Até algumas pessoas que não são cristãos conhecem esse louvor. Sabe que a nossa esperança é o Senhor. E porque Ele vive, nós temos a certeza de um novo amanhã. Amém? Vamos louvar. É assim, ó. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. E na cruz morreu por meus pecados.
Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando nosso Deus, irmãos. Irmão Tiago, continua aqui, irmão Tiago. Vamos adorar o Senhor com um hino lindo do nosso irmão Fernandinho, né? Nosso irmão querido, pastor, colega Fernandinho. Amém? Graça. Superabundou a graça. Aleluia. A palavra de Deus diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa graça chegue no teu lar, no teu coração, na sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Ele carregou aquela cruz, ele suportou aquela cruz, todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa, ele suportou, ele me lavou, ele carregou aquela cruz, ele suportou aquela cruz, todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa, ele suportou, ele me lavou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, 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 eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Ele carregou aquela cruz, ele suportou aquela cruz, todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa, ele suportou, ele me lavou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, 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 eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Oh, 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 oh. Não há mais condenação, estou em Cristo, Cristo, Cristo. Não há mais condenação, estou em Cristo, Cristo, Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, 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 eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, 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 eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Ei, glória a Deus. Graça. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor, mais um louvor. E depois o irmão Ronieri estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Amém? Passar aqui do irmão Edvando, que vai continuar na direção do louvor. Aleluia! Amém.
possa ser um momento de ofertar os nossos corações, as nossas vidas, assim como nós temos feito todos os dias. Ofertar o nosso momento ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu não sei o que você tem passado, mas só você e Deus sabe. Então entrega para Ele novamente, feche os olhos, faça sua oração. Se você está aguardando uma mensagem, uma resposta do Senhor, peça que Ele venha falar ao seu coração através da palavra essa noite. Amém? E que nessa noite nós possamos ser renovados, ser ainda mais cheios da presença e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estamos pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Um abraço aí, nosso irmão Tenuca. Fortaleza, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço aí, sua família, meu irmão. Lucena, todos os irmãos, amigos aí, os pastores de Fortaleza, pastor Parmenas, pastor Isaac Coelho, Elias, pastor Elias, pastor Isaías Emídio, né? Deus abençoe, pastor, nossa querida irmã. Deus abençoe todos vocês aí em Fortaleza, amém? Abraço a todos os irmãos aí, São Carlos Mendes, Aroeira, Forquilha, Groaíras, Camusim, Tijoca. Um abraço, Sobral. Um abraço a todos os amados aí, Sobral, né? Deus abençoe, Deus guarde durante essa pandemia que já está chegando ao final, no nome de Jesus.
essa semana ela começa a declinar em todo o país, em nome de Jesus. Nós teremos o fracasso de Satanás sobre o Brasil nessa semana, no nome de Jesus. Então vamos respirar paz, alegria, prazer de voltar, vai voltar melhor, no nome de Jesus. Amém? Passa a palavra ao Rony, que ele vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém? Amém. Boa noite a todos, a paz e a graça de nosso Salvador Jesus. Amém? É um prazer imenso, uma satisfação de estar trazendo a palavra do Senhor nesse momento sublime, diferente, né, do que a gente convive, está sempre lá no templo, na convivência com os irmãos, com a igreja, no acolhimento, na palavra, nos louvores, nas orações. E nesse momento a gente não pode deixar de celebrar, né, de engrandecer o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que está perpetuado em nossos corações, né, aonde nós temos a sua inefável palavra, né, a infalível palavra do Senhor. Amém? E o texto que eu gostaria de ler nessa noite, meditar com os irmãos, ele se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso 10, ele vai falar do espinho na carne do apóstolo Paulo, e que essa mensagem ela possa nos trazer uma reflexão sobre esse momento. Não quero aqui me colocar sobre a questão da pandemia, né, sobre o Covid-19, mas quero nos colocar como igreja do Senhor e qual a nossa diferença, qual a nossa atitude, qual a nossa ação mediante a sua palavra, independente de tempos, de épocas ou de acontecimentos, né? Como se coloca a igreja de Cristo. Então a palavra do Senhor, a partir do verso 7, ela vai dizer: e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Essa palavra do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele nos coloca ao entendimento do que Paulo estava vivenciando naquele momento. A princípio, ele vai falar de que o que antecede um pouco o verso 7, Paulo ele vai dizer que ele teve uma revelação. Paulo ele foi levado ao terceiro céu. Paulo ele coloca-se sobre uma ótica que ele foi transladado. Ou seja, Paulo ele vai dizer que não sabe se foi em carne ou se foi em espírito, mas Deus o sabe, que naquele momento ele subiu ao terceiro céu, ele foi transladado. Então Paulo ele se arremeta a uma revelação gigantesca de Deus sobre a vida dele. Paulo ele coloca ele se apresenta nesse momento como um momento
particularmente ímpar na vida dele sobre a revelação do Senhor. E ele vai dizer que ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, a partir do verso 7 a gente vai entender o que Paulo vem trazendo sobre esse espinho na carne. Porque a princípio o apóstolo ele se coloca que ele foi revelado a ele os céus. E ele descreve esses céus como algo importante ao reino de Deus, que ele não há palavras a ser colocadas, ele não há manifestação alguma como ele se consegue descrever como foi essa revelação. Por isso que ele vai dizer que é inefável esse movimento, essa manifestação da revelação do amor de Deus sobre a vida dele. E Paulo, amados irmãos, quando ele vai colocar o espinho na carne, quando ele se coloca dizendo que existe um espinho na carne, que ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, ele nos traz a esse entendimento sobre que em um determinado momento da vida, esse espinho na carne ele se faz para que ele não venha trazer soberba sobre a vida do apóstolo Paulo. Porque se a gente for entender um pouco a vida do apóstolo Paulo, que até então era conhecido como Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Então, o que antecede um pouco a sua mensagem, ele vai dizer que ele perseguia a igreja do Senhor, que ele prendia, que ele levava até as prisões. Provavelmente esses irmãos eram mortos pelas prisões do que Paulo trazia sobre essas vidas. Paulo também ele assistiu à morte do jovem cristão Estevão. Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele estava lá presente e não fez nenhuma manifestação para poder resgatar aquela vida, mas ele concordava com o que estava sendo feito. E a partir do capítulo 12, ele traz uma mensagem sobre essa revelação. Ele traz uma mensagem se colocando quem é ele sobre a ótica de Cristo, sobre a ótica de Deus. Então, Paulo ele vai descrever que foi transladado até o terceiro céu. Ou seja, Paulo viu coisas que ainda até nós não foi revelado, aquilo que ele viu do reino de Deus, dos céus, daquilo que um dia nós iremos. Mas Paulo ele vai nos trazer uma certa ótica sobre esse movimento. E entendo, irmãos, que Paulo ele se coloca em dizer que está passando por um espinho na carne, e que esse espinho na carne ele já pediu por 3 vezes a Cristo para que ele fosse tirado dele. E olha que quando Paulo está fazendo essa oração, quando ele está contando essa história, ele já tinha passado 14 anos dessa revelação. Então, Paulo, quando ele vai trazer essa oração a Deus, ele pede para que Deus o afaste, tire esse espinho na carne dele. E o que é esse espinho na carne? Quem colocou esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu então entendo, amados irmãos, que em momento algum a gente vai entender que foi Satanás que colocou esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque de certa forma, se o espinho na carne era para trazer a humildade ao apóstolo, ao servo do Senhor, então para que Satanás iria colocar um espinho na carne para esbofeteá-lo? Para fazer com que ele se sentisse humilhado. Mas muito pelo contrário, Satanás ele tem prazer com que a gente se ensoberbeça, para que a gente fique cheio de altivez e não cheio da humildade de Cristo. Por isso que ele vai dizer que 3 vezes ele pediu ao Senhor, ou seja, ele entendia que se não podia ser obra de Satanás, mas ele entendeu que poderia ser Deus quem poderia tirar essa espinho na carne da sua vida. E ele por 3 vezes ele coloca em oração e diz, pede ao Senhor que o Senhor afastasse dele esse espinho na carne. Em 3 vezes ele vai relatar essa oração. Mas a resposta que ele recebe de Deus é o que está sobre o versículo 9, que ele vai dizer que a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é o que nos basta, meus amados irmãos, para termos essa caminhada cristã sobre a ótica de Deus. É a graça de Deus que nos faz estar hoje presente no Senhor. É a graça de Deus que nos revela a sua mensagem diária. É a graça de Deus que nos coloca sobre uma ótica de que nós não somos todo-poderosos. Nós nos encontramos hoje em um mundo praticamente paralisado por conta de uma pandemia, por conta de uma praga, de algo que aconteceu sobre a humanidade e que não há força maior, força alguma do ser humano para conseguir nesse exato momento dizer um fim. Mas a cada dia há uma luta diária da medicina, da ciência e principalmente daqueles que clamam a Deus para que isso possa passar. Então, o espinho na carne de Paulo, ele entende que é uma graça de Deus sobre a sua vida, para que ele não venha se soberbecer, para que ele não venha criar no seu coração um motivo para que ele entenda que é ele, a pessoa de Paulo, o conhecedor, o culto. Porque nós entendemos, irmãos, que Paulo era um homem culto. Ele veio de uma escola de Gamaliel, do expoente cultural Gamaliel. Não era coisa pouca para a sua época. Ele mesmo se coloca em algumas passagens dizendo que sobre a sua idade ele era maior do que os seus. Ele tinha mais conhecimento. Ele mesmo se coloca que em sua época, em sua ótica, ele era guardador da palavra de Deus. Ele não tinha releixo, ele não tinha desleixo da palavra do Senhor, mas ele se colocava como uma pessoa que era íntegra. Ele buscava a presença do Senhor, ele zelava pela palavra do Senhor, pela sua cultura. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para se ser uma pessoa que era se colocada por ele, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Mas nós vamos entender que em determinados momentos da vida, Paulo diz que vai ter sobre a sua ótica de palavra, sua ótica de pregação, não pelo poder do conhecimento, mas pela graça de Deus que era colocada sobre a vida dele. Não foi pelo poder do conhecimento, ele vai dizer, mas a palavra de Deus, pelo Santo Espírito do Senhor, é que foi manifestada a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca sobre entender o que é de fato esse espinho na carne. E ele vai dizer que de bom grado, de boa vontade, pois mais me glorificarei nas fraquezas. Ou seja, nós entendemos, irmãos, que muitas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor como pessoas inefáveis. Nós nos colocamos como pessoas infalíveis. Nós nos colocamos como pessoas sábias, cultas, experientes. Mas diante do Senhor, Ele tem uma outra visão. Ele tem uma outra ótica. Deus, Ele começa a olhar para mim e para você de uma maneira que Ele precisa esvaziar o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, a nossa vontade. Quando Ele está a caminho de Damasco para perseguir a igreja do Senhor, o próprio Jesus, ele se apresenta a ele e ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? É nesse momento que ele cai. Alguns dizem que ele cai do cavalo, mas lá não tem dizendo nada de cavalo, mas provavelmente era o transporte da época. Mas Paulo, ele cai, há uma luz brilhante, muito forte, que o deixa cego momentaneamente. E essa luz, ele não consegue ver mais nada, mas ele consegue ouvir a voz que está falando com ele. E ele vai dizer: quem é o Senhor? Deus ainda não deixou de ser Senhor das nossas vidas. Deus ainda não deixou de ser o Senhor da nossa esfera. Ele não deixou de ser Senhor de onde estamos. Ele não deixou de ser Senhor aonde nos colocamos, aonde falamos, aonde nos posicionamos. Deus ainda é o Senhor.
e ele é louvado, ele é engrandecido. E Deus ele vai dizer que ele é Jesus a quem ele persegue. Mas o próprio Jesus dá uma recomendação para Paulo. Ele manda ir para uma casa e ficar lá em oração. E depois ele chama um dos seus servos e pede para esse servo ir lá orar sobre Paulo, para que lhe volte a visão, para que seja abençoado pela presença do Santo Espírito. E o mais interessante de tudo isso é que esse irmão ele vai dizer: Senhor, esse homem ele é um perseguidor da tua igreja, ele é um perseguidor dos cristãos. E Jesus ele vai olhar e vai dizer para Ananias que Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso, e que ele vai levar a mensagem que eu tenho para levar, para pregoar, fora do mapeamento do povo de Deus, ou seja, do povo judaico, mas também para o povo de Israel, mas para os gentios e para reis. Jesus sabia quem era Paulo, e Jesus sabia da sua cultura, ele sabia do seu conhecimento, ele sabia que era importante sim o conhecimento de Paulo, ele sabia sim que era importante o nome, a pessoa de Paulo, sobre os reis, sobre os gentios. Mas ele precisava que Paulo reconhecesse que era sobre Cristo, e não sobre o seu conhecimento, sobre a sua força, que ele ia levar a palavra do Senhor. Era sobre Cristo, era a presença do seu Santo Espírito, era o amor de Deus, alicerçado, arraigado sobre as palavras que Paulo ia proferir. E nós vamos ver que ele traz palavras maravilhosas. Mas entendemos, irmãos, que precisamos estar sobre esse posicionamento, de entendermos que em determinados momentos da vida vai existir um espinho na carne, e que muitas vezes nós vamos estar colocando em oração para que seja afastado esse espinho na carne. Mas Deus ele vai trazer algo sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que esse espinho na carne era para nos trazer a um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração que se volte verdadeiramente para o Senhor, um coração que compreenda que é sobre a palavra de Deus e não sobre as nossas palavras, não sobre a nossa força, não sobre o nosso entendimento, mas sobre a palavra do Senhor, que nós vamos fazer a caminhada de Cristo, carregar a cruz. Carregar a cruz não é fácil, irmãos, se não estivermos sobre a presença do Santo Espírito do Senhor. Porque nós não queremos nunca em nossas vidas sermos confrontados. E o primeiro confrontamento que vamos vivenciar sobre aqueles que querem se posicionar sobre a justiça do Senhor é na nossa própria família. Nossos parentes, maridos, esposas, filhos, tios, vizinhos vão se posicionar contra aquilo que nós pensamos sobre a palavra, sobre o reino de Deus hoje alcançado. Uma vez que fomos afastados do mal. Paulo, ele vai nos trazer que ele sente prazer hoje nas injúrias. E não é uma humildade frágil, irmão, é uma humildade hipócrita. Eu gosto sempre de falar sobre a humildade do centurião de Cafarnaum. Porque ele era um homem para ter tudo, para não fazer nenhum tipo de ação sobre o que nós vemos na escrita a respeito do centurião de Cafarnaum. Mas ele se coloca em... Algumas pessoas vão lá, o povo judeu vai lá e diz assim: olha, ele é nosso amigo, ele construiu, e ao longo da caminhada ele vai dizer que não é digno, mas lá na frente alguém vai dizer: olha, ele é digno por isso e por isso. Aí em um determinado momento Jesus vai dizer, ele se volta para o povo e diz que se admira da fé daquele homem, porque aquele homem ele se coloca sobre uma posição do amor de Deus.
Ele não queria algo para si, mas ele queria algo para o seu servo, queria que aquele servo fosse curado, que aquele servo permanecesse vivo por algum momento da vida, mas que ele pudesse ficar lá, vivo, curado, com saúde, trabalhando, vivendo. E o que nós temos que fazer hoje, meus amados irmãos, sobre aquilo que foi colocado no apóstolo Paulo, sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, não é saber se foi um mensageiro de Satanás. Se foi Satanás, provavelmente não foi, mas que também não foi Deus, mas que Deus o deixa para que sirva para Paulo como um recado, que ele não venha se engrandecer, que ele não venha trazer soberba, vaidade sobre a sua vida, sobre as revelações que foram trazidas ao apóstolo, mas que ele possa compreender que mediante essa face, mediante o que se está passando, o que está se colocando, ele compreenda que existe um Deus soberano, poderoso, que possa trazer a luz da revelação, a cura espiritual, a cura carnal. Paulo se propõe a nos trazer uma mensagem de vida, ainda que a gente possa olhar que está sendo carregado por uma dor, em que em um determinado momento vem um mensageiro de Satanás esbofeteá-lo, e que ele fica perturbado com tudo isso, mas de certa forma Paulo está sendo agraciado pelo amor de Deus, quando ele vai dizer que é sobre a graça: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele vai terminar o verso 10 dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na fraqueza, é entendendo que nós somos fracos, é entendendo que nós somos pequenos, é entendendo que nós somos falíveis, é que o amor de Deus vai se aperfeiçoar na grandeza de Cristo Jesus. É sobre essa ótica que Paulo vai dizer que sente prazer. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É por amor a Cristo que ele suporta todas essas coisas. É a poderosa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando ele vai dizer isso, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, meus amados irmãos. Nós não podemos deixar de esquecer que Paulo teve uma convivência, uma experiência espiritual, amorosa, generosa com Cristo. É sob a ótica de que está numa prisão, açoitado, chicoteado, massacrado, acorrentado num calabouço escuro. Não está sobre essa visão aqui clara, ótima, maravilhosa, com os irmãos, louvando, engrandecendo. Mas Paulo estava sob uma escuridão, algo frio, fedorento, mas estava louvando ao Senhor. À meia-noite, a palavra do Senhor diz que Paulo adorava a Deus, glorificava ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. É entender isso, irmãos, é entender que é sobre a fraqueza nossa, sobre a fraqueza que temos, porque nós não somos fortes. Em nenhum momento da vida nós nos colocamos em força de poder quando nos vem a doença, quando nos vem a dor. Quando isso acontece sobre as nossas vidas, a gente não consegue ver outra solução a não ser clamar a Deus ou buscar a medicina. São dois fatores que nós corremos atrás a princípio, mas nós não conseguimos automedicar, se fortalecer. Nós não conseguimos, nós não temos força própria, força em si. Mas nós temos que nos ajoelhar e clamar: Senhor, me cura dessa dor, me cura dessa doença. Ou então a gente tem que correr atrás do médico: médico, me cura dessa dor que estou sentindo, me passa um remédio, faz uma cirurgia, me coloca sobre um leito. É por isso que Cristo diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus é suficiente, amados irmãos, para percorrermos essa vida até o dia glorioso do Senhor. Como pregou um dia o pastor Marcelino,
pastor Marcelino, as 10 virgens. Mas as prudentes estavam com as suas lamparinas, os seus azeites cheios, esperando o noivo, porque estavam prudentes, eram prudentes, estavam sob vigilância, não perderam o tempo, não deixou acabar o azeite do Senhor, o seu Santo Espírito, não se afastou-se. E quando alguém gritou, lá vem o noivo, elas estavam preparadas. Esses são a igreja do Senhor, amados irmãos. Temos que ser prudentes como essas virgens. Temos que entender que na presença do Senhor há a manifestação de alegria. Nós não podemos nos afastar da alegria de estar em Cristo Jesus. Paulo, quando recebe essa palavra do Senhor, em momento algum ele entra em desespero, em momento algum ele desfalece o seu ser, ele deixa de avançar cada vez mais com o Evangelho, mas muito pelo contrário, ele traz uma palavra de força a si próprio e de esperança aos que estão à frente, aos que hão de vir. Ele traz uma mensagem de que é sobre a fraqueza, sobre essa ótica de fraqueza, que seremos engrandecidos na presença do Senhor, sobre a sua força, sobre a sua presença. Não podemos deixar de entender que depois dessas palavras, Paulo trouxe palavras vivas, esperançosas, que cabe ao povo de Deus hoje se abraçar com elas, porque foi a presença do Santo Espírito do Senhor revelando a um homem comum, normal, que era sim cheio de sabedoria humana, que buscou cultura, buscou conhecimento, mas se deixou esvaziar, como diz o nosso Senhor. Ele se esvaziou de si mesmo para ir até a cruz do Calvário. Glória a Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele esvaziou de si, de ser Deus, mas enfrentou a dor humana, sentiu as dores, o sofrimento humano, para ir e fazer a vontade do Pai. Como diz a sua palavra, e Ele hoje está sentado à destra do Pai, no seu reino glorioso e majestoso, e que um dia nós iremos fazer parte desse reino maravilhoso. Já fazemos parte aqui, glorificando e exaltando. Fazemos parte quando apregoamos o seu Evangelho. Fazemos parte quando estamos em movimento, fazendo com que o reino de Deus prevaleça cada vez mais, em ação, agindo, orando, convertendo, ajudando, trazendo o amor de Deus sobre vidas que ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor, ela é poderosa, edificante, e ela traz a certeza de que sobre esse espinho na carne, ele não veio para derrubar os servos do Senhor, mas ele veio para edificar, para fazer engrandecido o reino de Deus. Sobre a ótica de entendermos quando passamos por tribulação, quando passamos por angústias, nós buscamos ainda mais o reino do Senhor. Nós buscamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E aí é que a gente percebe o amor de Cristo sobre as nossas vidas. É que entendemos que Deus, Ele se revela quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos buscando esse entendimento de saber o porquê que estamos passando por isso. Então Deus, Ele revela o seu amor por nós, e nos dá um dia após o outro sobre a sua proteção, sobre a sua boa vontade de permanecermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que a gente possa entender que o espinho na carne não é uma vontade de Deus de colocar em nós, mas sim de deixar para que seja provado em nossas vidas, para que a gente perceba de que existe algo maior do que eu ter conhecimento, do que eu ter alguma experiência, mas é viver a experiência em Cristo Jesus.
Que Deus abençoe a amada igreja. Deus possa estar abençoando cada vez mais o corpo de Cristo, para que cada vez mais a gente possa nos fortalecer na sua presença. Que a cada dia a gente possa nos reunir em Cristo Jesus, seja nas nossas casas nesse momento, mas trazendo a palavra do Senhor em oração, em família, em algum momento com alguns irmãos. Eu sei que esse não é para ser o convite a ser feito, mas que a gente possa a cada dia estarmos buscando do Senhor a sua graça imerecedora, para que a gente possa entender que esse momento é para a igreja ter um crescimento único, ímpar em sua palavra, e que em breve momento estaremos reunidos na presença do Senhor em corpo, em Cristo, celebrando e regozijando na palavra de Deus para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja em Cristo Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Mônica. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tomás esse culto que estamos celebrando ao Senhor nesse momento. Essa palavra, irmão, ela nos remete a uma profunda reflexão. Quando vamos falar, quando formos escrever, quando formos relatar alguma coisa que já fizemos, temos cuidado para não sermos maior do que aquele que nos ensina a fazer, aquele que nos dá saúde para fazer, nos dá os meios para fazer. Amém? Eu quero aqui, eu sei que tem pastores que se não estão vão ouvir, né? Às vezes colegas nossos, eu posso cair nessa fraqueza também. Às vezes a gente cai na ilusão, chegar numa igreja onde já passamos, a gente olha assim, olha que igreja linda, tanta gente. Aí eu já vi pastor fazendo isso, infelizmente, né? Fica de pé aí, os membros que eu batizei, quando eu estive aqui, assim, 10 anos atrás. Pura ilusão. O apóstolo Paulo diz assim, eu só batizei aí Áquila e Priscila. Estava preocupado em fazer batismo, mas eu não estava preocupado em ganhar o mundo para Cristo. E é aí que eu poder se aperfeiçoar na fraqueza, quando nós damos lugar a Cristo. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor, Ele que faz, Ele que nos dá os recursos, Ele que nos dá os meios para que nós possamos fazer. Devemos exaltá-lo e glorificá-lo. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um hino aqui, vamos lá? Com Marta e o irmão Ismael. Vamos louvar o Senhor com o hino. Nenhuma condenação há. Vamos adorar a Deus com esse hino. Depois vamos fazer uma oração específica por 3 pessoas, né? 3 pessoas que estão enfrentando dificuldade, 3 mulheres, né? Amigos, familiares que estão com problemas de saúde. Nós vamos estar colocando aqui no altar do Senhor. Amém? Para a glória do Senhor, nós vamos estar adorando o seu nome e orando ao Todo-Poderoso Senhor, nosso Deus. Esse hino é lindo. Fala das provações. O apóstolo Paulo diz que as tribulações desse mundo em nada são comparados com a glória que nos aguarda na eternidade. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, pra gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado ver e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. Quase paramos sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz.
querido Senhor. Glória a Deus. É verdade, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vem tribulação, vem a dor, vem a angústia, mas o amor do Senhor é maior por nós. Amém? E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, e uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do que tentador, mas e uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do teu tentador, mas uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, amados. Daqui a pouco você vai ter acesso aí do YouTube, nosso canal, Primeira Igreja Batista em Frecheirinha. Amém? Dê o seu clique lá e inscreva-se no nosso canal, né? Temos um bom número de inscritos e nós queremos que esse número cresça. Em breve nós vamos voltar ao templo, mas vamos continuar com o culto sendo lançado, né? Tanto no Face como também no canal do YouTube. Amém? Vamos orar por 3 pessoas, 3 mulheres que estão precisando das suas orações. Margarida, ali em Fortaleza, né? Deus abençoar, já está superando, vai superar, no nome de Jesus. A irmã Sônia, aqui em Frecheirinha, Deus abençoe, minha irmã, um abraço apertado, uma bolsa, no nome de Jesus. E a Lucinha, minha sobrinha, lá em Sobral. Eu não vou dizer aqui os problemas que eles estão enfrentando, mas todos os problemas estão debaixo do poder do sangue de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Aí na sua casa você também tem um problema difícil, você não pode resolver. Seu pai, sua mãe, o presidente, ninguém. Jesus disse: para mim tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essas 3 vidas que nós citamos aqui, ali em Fortaleza, aqui em Frecheirinha, ali em Sobral. Senhor, acalma esses corações, passa para dentro de cada um deles a convicção, a certeza que só o Senhor é Deus, e o Senhor quem sustenta, quem dá vida, quem ressuscita-nos de nossas fraquezas. Obrigado. No nome de Jesus, faz vitoriosa cada uma dessas mulheres. No nome de Jesus. Cada lar, tua palavra está chegando. Haja ressuscitação de vidas para o teu reino. Haja, ó Deus, alinhamento de vidas para o teu reino. Haja, meu Deus, reconciliação de vidas para o reino do Senhor.
Obrigado, Deus. Essa bênção esteja chegando em cada lado dos teus filhos, da tua igreja espalhada nessa cidade, nesse estado e no Brasil, onde a tua palavra chegou nessa noite. Onde estiver um servo teu pregando, obrigado, Pai, que vidas estão sendo geradas para o teu nome. Fica conosco, recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E a paz de Cristo abunde em cada coração, em cada lar. Amém? Quarta-feira estaremos aqui novamente no nome de Jesus. Aleluia. Um abraço a todos.